Olá! Agora trataremos de um passageiro extremamente influente nessa viagem: a reação. Como vimos até aqui, a mente, ao emitir pensamentos, que é algo constante em sua vivência, os faz emitindo ondas mentais, que, como qualquer outra propagação energética, cria em torno dela um campo mental, chamado campo mento-eletromagnético, que é possuidor de um padrão vibratório tão volátil, tão instável, quanto menos evoluída moralmente for a mente. Tendo em vista que estas ondas mentais variam uma das outras pelo seu comprimento e pela sua frequência. Variação esta, fruto da qualidade moral dos pensamentos emitidos, conforme vimos no capítulo 3. Como o fluido universal é a partícula elementar cósmica que permeia todo o universo, preenchendo-o a tal ponto que pode-se dizer não há vazio em lugar algum do universo, como vimos anteriormente, as ondas mentais emitidas pela mente se espargem por toda parte. O alcance dessas ondas está diretamente relacionado com a capacidade do emissor e a intensidade dos pensamentos emitidos. Este processo em nada se diferencia da emissão de correntes elétricas ou magnéticas. Apenas e evidentemente, como em todos os casos, se distinguindo do emissor, que na nossa abordagem é a mente. Vamos utilizar uma lei física para tentar dar uma base de sustentação para essa nossa proposta. A terceira lei de Newton. Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático inglês, conhecido por ter descoberto a lei da gravitação universal, através daquela famosa história da maçã que caiu da árvore. Segundo a terceira lei de Newton, se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, este corpo B aplicará simultaneamente uma força de igual intensidade e direção, mas sentido contrário, sobre o corpo A. Nesta lei, também conhecida como lei de ação e reação, é de suma importância realçar a influência das massas desses corpos. Vamos nos utilizar de um exemplo para tornar mais clara a influência da massa nessa lei. Se um avião viajando na atmosfera terrestre soltasse uma bola de futebol, tanto a bola cairia sobre a Terra, como a Terra cairia sobre a bola. Acontece que, pela descomunal diferença de massa entre esses dois corpos, é como se a ação da bola sobre a Terra fosse nula, comparando-a com a reação da massa da Terra sobre a bola de futebol. Isso nos dá a impressão de que é a bola que cai em direção à Terra. No entanto, não deixa de existir uma força da bola sobre a Terra, que podemos chamar de ação, bem como uma força da Terra sobre a bola, que chamaremos de reação. E estas duas forças têm a mesma intensidade e a mesma direção, porém possuem sentidos contrários. E o que as faz terem efeitos distintos é a diferença da massa entre esses dois corpos. Assim, da mesma forma que há um meio chamado atmosfera entre a bola e a Terra, há também um meio pelo qual o pensamento pode viajar por todo o universo, que é o fluido universal ou partícula elementar cósmica. E como toda a criação está, por assim dizer,
mergulhada nesse fluido cósmico, o pensamento, que é a ação da mente e que, por sua vez, é criadora do campo mento-eletromagnético, ou seja, da estação ao mesmo tempo emissora e receptora de energia mental, tem o pensamento o poder de atingir outros campos mentais, de outras mentes, provocando, assim, reações. Esta mesma estação, chamada campo mento-eletromagnético, pode também receber a ação de pensamentos alheios, que provocarão nela reação. Falamos da importância da massa na terceira lei de Newton, no que se refere à influência. No caso do pensamento, podemos substituir a massa pela capacidade que o emissor possui em emitir seus pensamentos com uma determinada intensidade. Voltando ao exemplo que utilizamos, é como se eu fosse a bola e Jesus a terra. A influência que eu tenho sobre ele é quase nula, mas a dele sobre mim é gigantesca, tendo em vista que temos capacidades muito, mas muito diferentes. Vamos utilizar mais uma vez o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A pergunta da questão número 87 é a seguinte: os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? E a resposta, abre aspas, os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Fecha aspas. Analisando essa resposta e correlacionando-a aos apontamentos desse ensaio, pode-se dizer que a mente povoa todo o universo. Entretanto, há que se destacar que só aquela que atingiu a fase de perfeição relativa pode estar em todos os lugares. Para aquela que está na fase de espírito, haverá regiões ou locais para os quais ela não terá acesso. A quantidade dessas regiões e o nível delas, às quais ela não terá acesso, vai depender do seu estágio evolutivo. Agora, quanto à mente que está na fase de princípio inteligente, ela estará vinculada, circunscrita aos mundos onde realiza o seu desenvolvimento. Se for, por exemplo, neste nosso planeta Terra, estará vinculada às regiões mais físicas, por assim dizer, deste planeta. Voltando à questão da influência, a mente, de forma geral, no ato de pensar, cria ondas mentais, que são transmitidas pelo espaço afora, podendo também se materializarem, por assim dizer, em imagens e ou formas pensamentos. Se tais ondas entrarem em sintonia com outras, da mesma frequência, emitidas por outras mentes, estando elas ao lado uma da outra, ou mesmo a 100 mil anos-luz de distância, dependendo da capacidade do emissor, haverá sintonia, uma simbiose mental, de tal forma que, dependendo da intensidade dos pensamentos sintonizados, uma poderá influenciar a outra. Como vimos no capítulo 3, toda e qualquer tipo de onda se diferencia das demais pelo seu comprimento e pela sua frequência. No caso das ondas mentais, há também um componente importante, que é a qualidade moral do pensamento emitido. Esta influência
do qual falávamos poderá ser tanto positiva como negativa, dependendo do padrão vibratório do emissor e do receptor. Assim sendo, alguém que se sinta ofendido com uma determinada atitude do outro poderá abaixar o seu padrão vibratório. Com isso, ele correrá o risco de sintonizar com ondas carregadas de óleo que vagueiam pelo ambiente em que ela esteja, de tal forma que, com essa sintonia, estas ondas podem impregnar de tal forma o seu campo mental a tal ponto de envolvê-lo em sentimentos negativos, inspirando-o ao revide, que nada mais é do que uma reação, geralmente de mesma intensidade e direção, mas sentido contrário, conforme definido na terceira lei de Newton. E ainda poderá ir mais além. Se não houver uma autoimposição com mudanças de atitude mental, fatalmente haverá uma impregnação das energias originárias destas ondas deletérias, tanto no perispírito quanto no corpo físico, dos quais ainda falaremos no nosso próximo capítulo. É o que geralmente se chama de somatização, podendo provocar desajustes no tônus vital e, consequentemente, o surgimento de doenças físicas e alguns males dos quais a medicina não consegue identificar ainda a causa. Da mesma forma, aquele que se compadece do sofrimento alheio eleva o seu padrão vibratório, sintonizando com as tais ondas alfa, das quais falávamos no capítulo 3º, e que também pairam no ambiente em que a mente estagia. Nesta sintonia, certamente será inspirado a orar por aquele sofredor, impregnando o seu campo mental com eflúvios daqueles que vivenciam no bem universal, como é o caso, por exemplo, dos verbos. Com isso, o sofredor poderá receber desse bom samaritano ondas mentais salutares, que também poderão impregnar o seu campo mental. Se o sofredor possuir, nem que seja por um instante, a fé do tamanho da semente de mostarda, conforme ensinado por Jesus através do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 20 do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, que nada mais é do que um poderoso agente de indução, do qual falamos anteriormente, e como tal, um forte estimulante que eleva o padrão vibratório, poderá haver uma sintonia entre ambos. Com isso, haverá absorção dessas ondas mentais salutares pelas corporificações utilizadas pela mente, e o que pode provocar o reequilíbrio do tônus vital, acarretando inclusive a cura. Mas há também uma outra forma de reagirmos às ações recebidas de outras mentes. Se alguém lhe transmite ondas mentais negativas, mas você está numa sintonia vibracional mais elevada, essas ondas não serão absorvidas pelo seu campo eletromagnético. Na verdade, elas serão prontamente rebatidas pelo campo, por não haver entre ela e as tais ondas sintonia. Assim, o emissor das ondas mentais negativas irá recebê-las na mesma intensidade que as emitiu, de acordo com a terceira lei de Newton. É importante ressaltar que não se trata de devolução por parte daquele que não as recebeu. Na verdade, ele nem as percebeu. Trata-se de uma lei universal: ação e reação. Evidentemente que todo esse processo vale também para as emissões de ondas mentais positivas, de tal forma que sempre iremos colher aquilo que plantarmos. Daí a importância do esforço na prática do bem. Por fim, ressaltaremos que a reação
O tema desse capítulo é um fenômeno constante e influenciador na disposição mental e física do indivíduo, comparável, de forma empobrecida, é verdade, mas bem conveniente, ao dial dos rádios antigos, um botão giratório que, ao ser movido, mudava de estação, ou seja, alterava a frequência, sintonizando outra rádio. A mente, no ato de pensar, dependendo do estágio evolutivo e da qualidade moral dos pensamentos que emite, movimenta esse botão giratório, mantendo em uma determinada frequência, num determinado padrão vibratório, o seu campo eletromagnético. Se a fase da mente for a de perfeição relativa, o seu padrão vibratório será plenamente estável e elevado. Entretanto, se a fase da mente for a de espírito, dependendo do estado evolutivo, esse padrão vibratório poderá variar desde os altamente voláteis e, portanto, muito influenciáveis, até o padrão quase totalmente estável. Ressaltando que a mente, na fase de princípio inteligente, ainda não ingressou no desenvolvimento moral, que só irá ocorrer na fase de espírito. É importante destacar que a mente, antes de qualquer ação externa, estabelece o seu próprio padrão vibratório. Portanto, não podemos nos furtar à nossa responsabilidade, alegando que fomos influenciados a agir desta ou daquela maneira. Inicialmente, somos nós que permitimos nos influenciar, positiva ou negativamente. E reagimos de acordo com os nossos interesses, nossas intenções, nossas predisposições, enfim, com nossa vontade. De tal forma que nossas ações e nossas reações estão intimamente vinculadas. E ambas geram repercussões. Quando aceitarmos a abrangência, a importância da lei de ação e reação e o quanto essa lei repercute no nosso processo evolutivo, compreenderemos de forma definitiva os ensinamentos de Jesus que se encontram no último trecho do versículo 38 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Abre aspas. Pois, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Fecha aspas. Esta compreensão nos dará asas evolutivas. Sigamos.